Mamães, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou nutricionista pediátrica e tô aqui para conversar com vocês com relação a crianças com dificuldades alimentares. E para iniciar esse assunto, a gente precisa falar um pouquinho da responsabilidade dos pais. É muito importante eles entenderem que tudo depende deles, a mudança vai vir deles. Então, não adianta esperar que a criança tenha esse tipo, pode ser que ela desenvolva bem e que ela passe por essa fase, mas normalmente os pais têm que tomar essa responsabilidade de realmente ter mudanças nos hábitos alimentares. E aí o que eu gosto muito de falar é com relação a pesquisas. Foi feita uma pesquisa perguntando aos pais, né, perguntando para as mães, na verdade, com relação ao que se elas achavam que seus filhos tinham dificuldades alimentares. E mais de 50% das mães relataram que em algum momento da vida a criança apresentou dificuldade para se alimentar. Porém, essa realidade não é tão alta assim, né? Então, assim, o que as pesquisas identificam é que de 10 a 25% das crianças, sim, apresentam algum tipo de dificuldade durante a infância, tá? Então, é muito importante entender se é a expectativa dos pais que está muito alta ou se realmente é a dificuldade da criança. Então, isso é bem importante, ok? Normalmente, as crianças, as dificuldades alimentares normalmente está na idade dos 3 a 7 anos, porém pode acontecer a partir dos 12 meses. Então é importante que a família sempre fique atenta, né, a partir dos 12 meses ou até antes, por algum motivo, e eu vou explicar aqui para vocês o porquê pode acontecer esse tipo de recusa, tá? Falando um pouquinho com relação à introdução alimentar. O que pode acontecer depois da introdução alimentar, tá? Ou durante. Algumas dificuldades alimentares podem iniciar na introdução alimentar. Quais são esses motivos? Primeiro, pode acontecer da criança receber os alimentos antes dos 6 meses e ela ainda não está preparada, né? Seu organismo, enfim, não está preparado para receber aqueles alimentos. Em algum momento, então, ela pode apresentar alguma certa dificuldade alimentar, tá? Outro fator importante é com relação aos dentes. Quando coincide de oferecer os alimentos sólidos e o nascimento dos dentes, existe um certo tipo de trauma. Então, a criança pode apresentar e achar que aquilo, né, que os alimentos foi o causador, né, daquela dor, enfim. Então, precisa identificar se coincidiu, se foi na mesma fase e a criança sofreu muito com o nascimento dos dentinhos, ok? Outro fator super importante é com relação à família que sempre oferece sopinhas. Quando eu falo sopinhas, são aquelas sopinhas bem ralas, né? Ou então manteve a criança por muito tempo consumindo somente alimentos papa, né? Não evoluiu para pedacinhos. E a criança passou muito tempo somente com as papas. Isso é ruim, porque a criança precisa ter o contato realmente com os alimentos sólidos, em pedacinhos, para que ela possa também mastigar. Então, isso é muito importante, tá? Sempre evoluir. Inicia com papinha, se essa é a abordagem que a família escolheu, né? A abordagem tradicional, né, que é tudo amassadinho e vai evoluindo. Se essa é a abordagem que a família escolheu e ela não conseguiu evoluir, né, da papinha, né, dos purezinhos para os alimentos sólidos, que é igual o da família, isso é muito ruim. E ela, em algum momento, pode apresentar essa certa dificuldade. Então, isso é muito importante, evoluir a papinha, né, evoluir os alimentos sólidos para crianças com menos de 12 meses. Outra coisa que pode acontecer a partir de 12 meses primeiro, a criança tende a diminuir a partir dos 12 meses, normalmente a criança tende a ganhar menos peso, né? Diferente do início, né, de quando ele nasce até
6 meses, o crescimento é muito rápido, né? O ganho de peso é muito rápido. E depois dos 6 meses tende a cair um pouquinho. E depois de 12 meses, realmente, a tendência é diminuir mesmo, tá? A gente fala que, por exemplo, uma criança nasce por volta dos 3 quilos, e quando ela já tá quase com 1 ano, ela tá com 8, mais ou menos, 9 quilos, ou seja, ela triplicou o peso dela. Então, depois dos 12 meses, esse peso tende a diminuir. Isso é normal. A criança tende a ter mais atenção às brincadeiras. Então, por esse motivo, o alimento já não é mais o foco da atenção. Então, esse realmente é o brincar, ela já tá andando, já tá explorando mais. Então, por esse motivo. Outro motivo que pode acontecer é com relação ao que a gente chama de neofobia, que é o medo do novo, tá? Então, a criança tem medo de experimentar o novo, e é nessa fase, né, principalmente a partir dos 2 anos, que essa neofobia fica mais, vamos dizer assim, intensa. Então, é importante que a família saiba disso também. Pode ser que em algum momento ela tenha um certo medo, um receio de experimentar novos alimentos. E aí a gente precisa realmente oferecer várias vezes, tá? E eu vou falar um pouquinho disso aqui, tá? Falando de neofobia, é importante que a gente saiba também que em alguns estudos foram analisados que esse comportamento com medo do novo, isso é algo para a sobrevivência do ser humano. Porque normalmente ele não sabe se aquele alimento é venenoso ou não, né? Então, no inconsciente, algo instintivo da nossa espécie, ele tende a recusar todos os alimentos que são amargos, né? E tende a aceitar melhor os alimentos doces, tá? Que lembra um pouquinho do leite materno, que é adocicado. Então, isso é extremamente normal. Então, por exemplo, os pais falam, mas ele não aceita as folhinhas, as verduras, ou algum outro alimento que é um pouco mais azedo ou amargo, eles tendem a recusar próximos dos 2 anos. Pode ser um pouco antes e pode ser um pouco depois. Então, isso é extremamente normal. Bom, para continuar, a gente tem aquela criança, né, que belisca demais, come o dia inteiro e recusa as principais refeições. Ou quando realmente senta na mesa, ela tende a escolher demais. Então, ela só belisca e não come quase nada. Então, a gente chama de picky eater. Então, esse é uma criança que belisca demais, tá? E a gente vai falar um pouco também desse assunto. Por quê? Porque os pais precisam ter essa consciência do que de rotina, né, da alimentação, que isso é muito importante, e a criança precisa evitar esse tipo de comportamento, de ficar beliscando toda hora, tá? Então, isso é um fator bem importante. Tem crianças que, por algum motivo, tá, tem um certo medo da comida. E esse medo da comida pode vir de diversas experiências que ela teve, tá, que não foram positivas. Então, o que pode ser? Pode ser algum tipo de engasgo, pode ser algum evento que ela teve, né, que ficou marcado com relação a náusea, vômito, tá? Então, que ficou ali marcado na cabecinha dela. Pode ser crianças que teve hospitalizações, então crianças que ficaram internadas e que passaram por eventos ruins com relação à alimentação naquele momento. Então, ela tende a recusar também depois. Então, precisa identificar se houve, né, no contexto da criança, alguma dificuldade, né, nesse quesito de engasgo, hospitalizações, enfim, vários outros eventos que possam ter causado essa recusa, tá? Outra fator bem importante é com relação à expectativa dos pais com relação ao que a criança come. Às vezes, eu sempre digo isso, às vezes a criança come 2 ou 3 colheres e é o suficiente para que ela esteja satisfeita, né? Mas os pais acabam forçando para que a criança coma todo aquele prato que parece um prato de adulto. Então, precisa ter muita atenção nisso. Será que as 3 colherzinhas que ela comeu foi o suficiente para ela?
né? Então, a gente precisa entender que a criança não precisa raspar prato. A criança precisa comer uma quantidade que é o suficiente. E quando a gente fala né, realmente de a criança comer tudo e insistir para ela comer, isso para ela é muito ruim. Primeiro, a criança nasce com uma autossaciedade perfeita. Então, por exemplo, se 4 colheres de sobremesa para ela é o suficiente, em algum momento ela vai parar de comer, tanto na introdução alimentar quanto no leite materno. Quando ela está satisfeita, né, ela vai pro peito, né, vai amamentar e vai pro peito, ela normalmente solta o peito quando ela está satisfeita. Então, com a mesma coisa a comida, a gente precisa ter atenção com relação à quantidade que é o suficiente para eles. E se a gente insiste demais, e se a gente força para que eles raspem o prato, muitas das crianças podem desenvolver algum tipo de obesidade, tá? Por compulsão, por ter que ver o prato limpo, e às vezes o corpo não precisa de todas aquelas calorias, então é super importante a gente entender qual é a fome deles, né? Que isso é um fator bem importante, tá? Além disso, tem inúmeros pontos que podem ser pontuados para crianças com dificuldades alimentares. Criança que tem problema na linguinha, que não consegue engolir direito, crianças que têm problema na mandíbula, são dificuldades fisiológicas que está dificultando que a criança realmente coma, né? E é isso, normalmente, quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade fisiológica com relação à alimentação, normalmente a gente trata junto com o fonoaudiólogo, tá? Então, por isso que é tão importante entender qual é realmente a dificuldade que a criança está apresentando, tá bom?